progredindo a cada aula, né? É uma progressão atrás da outra. Nas aulas anteriores falamos de progressão aritmética e hoje, um pouquinho diferente. Hoje Na verdade, tudo igual, mas tudo diferente. Como é que a gente pode dizer assim, né? é igual, mas é um pouquinho diferente. Tem uma diferençazinha. Tem uma diferençazinha. Alguns detalhes são semelhantes. Isso. Eu né? vou só perguntar um negócio para eles rapidinho, só para não atrapalhar a sequência da aula. Vocês ainda lembram de potência? De novo, vai precisar de potência. Lembram? Eu lembro que eu tenho o rap da potência, eu me lembro. Então vamos dar sequência à Vamos aula. lá então, falando um pouquinho de... Vamos progredir mais um pouco, né? Falando um pouquinho de progressão, a aula de hoje, a aula 38, vai trazer um outro tipo de progressão. Olha lá. Progressão geométrica na sua parte 1. Na parte 1 de progressão geométrica, nós vamos entender o que é uma progressão geométrica, vamos falar da equação do termo geral e também vamos fazer a classificação das progressões geométricas. Muito bem, então dentro da aula 38 tem bastante coisa pra gente ver, né? Habilidades da aula de hoje continua a ser entender as progressões aritméticas, já foi, e agora geométricas, relacionando-as com função afim e função exponencial. Fica uma coisa lógica, né? Se a aritmética a gente já linkou com a função afim, a geométrica provavelmente vamos ligar aí com a função exponencial. Tá aí o porquê da pergunta, se eles lembram de potência. Isso, porque vamos ligar aqui com a nossa amiga função exponencial. A segunda habilidade é utilizar os conceitos de progressões na resolução de problemas. O nosso foco sempre é resolver problemas. Vamos lá? Saindo da cartola, o nosso mágico traz a parte 1 de progressão geométrica. Mas e afinal, professora Lucy, o que é essa tal de PG? A gente viu a PA e agora a PG. Né? Então, assim, a gente tem, como a gente começou aqui falando, né, que tem coisas semelhantes, mas tem coisas que vão mudar também, né? Tem coisas diferentes. E a gente vai também saber agora a diferença entre progressão aritmética e progressão geométrica, né? E é claro que a gente não gosta de ficar assim só conversando fiado aqui, né? A gente gosta de fazer algo que faça vocês entender. Mas primeiro eu vou fazer uma pergunta pro professor Maurício. Professor Maurício, você é fofoqueiro? Às vezes. Às vezes? Só quando não é segredo. Ah, é? Se for segredo, eu não falo para muitas pessoas. Não, porque a fama das mulheres, né, ficar distribuindo, mas quando tem homem, gente, que eu vou te falar, hein, que quando for... Mas se não for segredo, se a pessoa chegar e falar, é segredo, eu não falo para todo mundo, não. Ai, mas, que medo. Mas se não for segredo, aí eu falo. Gosta, então, de propagar um boato aí? Se for segredo, não. Já expliquei. Se for segredo, não. É segredo? Não pediu segredo, pode espalhar. Aí eu passo a informação adiante, porque eu nem sou baú. E aí os meninos devem estar se perguntando o que uma fofoca tem a ver com matemática, né? Tem isso pra contar. A galera que é fofoqueira aí tá aplicando matemática o tempo todo. Tem um vídeo que vai mostrar isso pra vocês. Vamos assistir. Beleza. Ei, Vitória! Oi, Arthur. Tudo bem? Tudo bem? Tá chegando da escola agora? Sim, sim. Ai, tô adorando o novo formato das aulas. Agora é tudo pela televisão. Pela televisão? É? Que escola é essa? A escola pública mesmo. Ah, é? É ensino médio com mediação tecnológica. É bem legal. Oi, mãe, tudo bem? Oi, filha, tudo bom? Mãe, a senhora sabia que o Arthur tá estudando numa escola que dá aula pela TV? Que bacana, né? Nossa, que bom, fico muito feliz. E aí, galera, beleza? Tem um amigo meu aqui da rua que estuda numa escola massa. As aulas são pela TV. Oi, amiga, tudo bem? Hein, nunca mais me ligou, né? Tá metida. Hein, mas deixa eu te contar uma novidade. Tu não vive falando que aqui na cidade é tudo que meio atrasado e tudo mais, mas tá sabendo que aqui agora tem ensino médio com mediação tecnológica? E é na rede pública, tá? Te mete.
fofoca do bem, né? Fofoca do bem. Já conhecia essa da mediação? Né? Olha aí, aulas da mediação sendo espalhadas aí pela população e sabendo que são aulas boas, né? Aulas de qualidade. Que legal, né? Eu gostei, esse boato aí pode ser espalhado, eu concordo, eu vou curtir. Vou vazar uma informação aqui que não é segredo, então posso falar. Tô falando que ele gosta. Fui a um aulão esses dias, aí cheguei lá e todo mundo já nos conhecia. Olha e olha que eu só. nunca tinha nessa escola, todo mundo já nos conhecia. Eu perguntei, mas professor, não, porque a gente assiste as aulas de vocês aqui, tá? Eu passo para eles. Legal. Já cheguei lá famoso já na escola. Top. Então a mediação tecnológica veio para, né, auxiliar aos alunos do estado de Rondônia, né, nos lugares especialmente de difícil acesso. Então que bom que vocês podem ter aulas aí de qualidade mesmo que à distância, né? Então, mas voltando à aula, você viu como que uma informação passada numa rodinha de 4 amigos rapidamente chegou ali numa proporção bem grande. Pois é. Ainda bem que era uma informação boa. Tá me lembrando daquela situação lá da função exponencial da internet, né? Também. Um publica, não sei quantos curtem, né? E replicam, compartilham. Vai. É mais ou menos por aí. Seja pelo WhatsApp, seja pela internet, seja numa ligação, seja falando com a mãe, o boato está sendo propagado. Ou seja, né? Isso tem a ver com matemática. Vamos ver? Isso tem a ver com progressão geométrica. A famosa PG. Então vamos pensar um pouco? Vamos resolver aquela situação? Uma pessoa conta o boato para 2 pessoas. E cada uma dessas pessoas, por sua vez, conta mais 2 pessoas? E assim por diante. Então vamos ver, olha lá. Uma pessoa contou para 2. Cada uma dessas contou para mais? 2. E cada uma dessas para mais? 2. Olha só como é rápido, né, professor Maurício? Rapidinho o boato se propaga. E se nós continuarmos aí, daqui a pouco, né, já tem mais um monte de 2 pessoas. Né? Olha lá, então o que acontece aí, né? A progressão geométrica, a famosa PG, ela é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, lembra que sempre tem esse detalhezinho, é igual ao anterior, só que agora multiplicado, não é mais somado, por uma constante, Q. Então agora a gente não chama mais de R, a gente chama de Q. Mas também é denominada razão, só que agora a razão da PG. Então, R era a razão na PA e agora Q é a razão na PG. Tá certo? Beleza. Essa é uma das diferençazinhas. Então, vamos lá. Um exemplo aqui. Olha lá, né, o boato, uma pessoa passou para 2, essas 2 passou para mais 2, 2 vezes 2, 4, então 4 pessoas já sabiam do boato, essas 4 pessoas passaram para mais 2, agora 8 pessoas já sabem do boato e vai sempre multiplicando por 2, olha lá, 2, 4, 8, 16, 32, tudo multiplicando por 8. Então a PG... multiplicando por 2. Por 2. Desculpa. A PG é bem mais rápida que a PA? Isso, o aumento é bem maior. Um aumento bem mais rápido, né? Então, afinal, depois de tudo isso, o que é essa PG? Vamos ver. Para analisar o crescimento ou o declínio de algo, nós usamos uma progressão geométrica. Olha lá, um gráfico de geografia, não é? Que possibilita, por exemplo, analisar o crescimento populacional. Aí é geografia mesmo, não é? Professora de geografia, o nosso abraço. Estamos com saudades de vocês, porque nossa aula foi a gente foi na aula, visitou a aula de geografia e estamos esperando eles aqui também, né? É verdade. Olha só, por exemplo, aqui, né, o Rogério ou o próprio professor Ari poderiam já estar numa então, aqui. Para analisar o crescimento populacional, né, também variações térmicas, processos industriais, dentre outros, então, muitas das vezes se usa a progressão geométrica, né? A própria Revolução Industrial, né, quando vai entrar na história, né, já historiador já, mas na própria Revolução Industrial, o uso das máquinas foi justamente para isso, para poder aumentar a produção, porque o que um ser humano consegue produzir em tantas horas, a máquina produz tantas vezes mais. Progressão geométrica, é um aumento geométrico na produção. Muito bem. E é claro que aí com isso a gente também, se para a PA tinha um termo geral, aqui também tem, né? Então também temos o termo geral da PG. Então esses detalhes que vão mudar, tá? Começamos com a mudança da razão. A razão na PA é R,
A razão na PG é que... Ah, mas faz diferença? Faz. Vamos usar diferente, porque a letrinha representa... A representatividade dela é outra. Na PA, a razão é uma soma. Né? Agora já estou quase cantando a paródia de novo, né? Olha, na minha PA, a razão é ressoma. Então, né? Na PG vai ficar facinho também, mas é uma multiplicação. Então não soma, agora multiplica. Então vamos chamar de quê? Que vem de quociente, né? Então vamos aí já fazer as diferenciações entre PA e PG. E no termo geral também tem mudanças. Vamos lá, olha lá no slide. No termo geral, o que vai acontecer? Na progressão geométrica, como nós temos a multiplicação, olha só o que acontece. Na figura 1, nós temos um triângulo. Na figura 2, nós já temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 triângulos. Então, aqui começa com um triângulo. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4. Então, aqui 1, aqui 4. Você percebe que do primeiro para o segundo aumentou 4 vezes 4. Se fosse na PA, nós pensaríamos em quê? Nós pensaríamos aqui numa soma. Ah, aumentou 3. Mas como nós já sabemos que é uma progressão geométrica, então da primeira figura para a segunda figura multiplicou por 4. Então significa que nessa figura de número 3 nós temos exatamente 16 triângulos. Então tá aqui, 16 triângulos. E aí já vamos vendo direitinho essa questão. Para cada termo a partir do segundo, nós temos a multiplicação dessa razão, dessa constante. Então, o primeiro termo é um termo fixo e o segundo termo é igual ao anterior, que é o primeiro, vezes a constante, a razão. E assim vai termo após termo. E daí surge o que nós chamamos de termo geral, aquele termo que se baseia na utilização do primeiro e do enésimo termo. Aqui do mesmo jeito, né? A gente tem aqui no primeiro um quadradinho, depois 2, é a mesma situação do nosso boato lá. Depois 4, depois 8, né? Então, o segundo termo, ele vai ser o primeiro vezes a razão. O terceiro vai ser o segundo vezes a razão. E o quarto vai ser o terceiro vezes a razão. Então, sempre vai acontecer esse tipo de situação aí, tá certo? Aí bate aquela dúvida no aluno assim, pessoal, como que eu vou saber se é uma PA ou se é uma PG? Bom, agora, só analisando o primeiro e o segundo, você não vai ter muito como confirmar se é uma PA ou se é uma PG. Né? Vai ter que olhar o primeiro, o segundo e o terceiro. Porque aqui poderia ser uma PA de razão 1, não é? 1, 2, aí já quebra, porque o próximo não é 3, é 4. Tem que analisar pelo menos os 3 termos, né? Para poder ter essa certeza, tá bom? Então, para fazer a razão da PG, né, o valor constante dessa sequência, a gente chama de Q, a razão da PG. Então, sempre para encontrar, se você tem dúvida, se você olhar assim e já não sabe qual é o número que está multiplicando, o que você vai fazer? Divide, né? Porque esse Q vem de quociente, de divisão. Você vai dividir o A2 pelo A1, aí depois você divide o A3 pelo A2. Sempre, né, o termo sucessor com o seu antecessor. Divide Isso. o A4 pelo A3, né? E assim por diante, tá bom? Com Beleza. isso, a gente chega ao termo geral da PG. Qual é o termo geral da PG? Coração da aula, agora é a hora. Vamos lá? É hora de anotar, tá? Olha, o coração ficou bem na palavra onde. Então, olha lá, no termo geral da PG a gente tem que o AN é igual ao A1, agora vezes o quê? Não é mais, vezes é a vezes. razão, vezes a razão elevado a n menos 1. Por que a gente compara ela com a exponencial? Porque agora a gente tem uma letrinha lá no expoente. Isso. Certo? E aqui é legal você perceber assim, ó. Na PG, nós temos uma potenciação. E eu lembro que eu perguntei para vocês, lembram das potências? Vocês falaram assim, lembro. Eu escutei todo mundo gritando que lembrava. Beleza. Só que, assim como acontecia na PA, que eu tinha n menos 1, ou seja, tinha os múltiplos menos o primeiro. Aqui eu vou ter, após potências, também menos o primeiro termo. Se o primeiro termo for igual à razão, então eu até ficaria aqui, né? O AN é igual à razão vezes elevado a n. Mas, como ele nem sempre é igual, está aí o termo geral. A1 vezes a razão elevado a n menos 1. E agora, queridos, é hora de você praticar.
praticar. Isso mesmo. Então, lembrando que aqui não mudou, né? A parte aqui não mudou. Não, olha, os nomes não. Né? O AN continua sendo o termo que ocupa a posição N, o último termo, ou o enésimo. O A1 é o termo inicial, o primeiro. O N é o número, a quantidade, né, de termos que a gente tem, quantidade de valores. E agora o Q é a nossa razão na PG, tá? Então, claro que, como o professor Maurício disse, é hora de praticar. Então, juntinho com o nosso querido amigo Cascão, a gente vai para a prática, porque matemática só se aprende com a prática, né? É fazendo exemplos, é fazendo atividades de sala. E aqui a gente fala, né? Pelo menos, pode fazer mais. As nossas. Pelo menos refazer os exemplos, né, que a gente faz aqui junto com vocês, mostra todo o passo a passo, todo o resultado. Então, pelo menos refazer os exemplos e ainda fazer as atividades de sala. É o mínimo para você conseguir aprender e assim ainda é pouco, né? E, ó, o ideal é fazer mais. Olha o que ela colocou, é o mínimo. Quer dizer, o mínimo é o piso. É o piso, não é o teto, piso, não. tá? É o mínimo. Se você quiser ir além, você tem livro didático, você tem o acesso à internet, você tem vários, né, na sua escola, para quem voltou para a escola, na biblioteca, tem vários livros que você pode, né, tomar emprestado. Então, o mínimo a gente faz na aula. Aí, a partir do mínimo, você pode desenrolar lá em casa, sei lá. Quando você acorda de madrugada sem sono, pega o livro e, ó, pratica. Ela tá quase praticando ao já. contrário. Parece que quando eu acerto, ele muda. Eu acho que é de Eu acho que é propósito. birra, Eu acho que tem dele. alguém ali atrás, Acho que é birra, né? tá Acho que com tem birra, alguém né? ali que fica mudando o sentido da dancinha, porque não é possível. Vamos lá, então, hora de praticar. Vamos aos exemplos, vamos construir junto com vocês. Então, anima, galera, exemplo de número 1. Em uma progressão geométrica, temos que o primeiro termo equivale a 4. Beleza, né? Esse aí, ele tá construído no slide, mas os próximos, tá? A gente vai construir junto com vocês, tá bom? Então, ele tá querendo dizer aqui que nós temos o primeiro termo, que é igual a 4, né? Vamos anotar os dados? Vamos lá. Ele quer o oitavo termo, então ele quer quem? O A8. O A8, então interrogação no A8 aqui. O A1 é quem? Primeiro termo, 4. A razão, ele disse que é 3, então agora o nosso Q vale 3. E o nosso N? O nosso N é 8, né? Lembra que o N vem sempre daqui? Uhum. Olha lá, o N vem sempre desse valorzinho do AN, né? E agora vamos à equação. Quem é a equação 1? Vamos repetir? A N é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Vamos substituir então? No lugar do AN eu vou colocar o A8. No lugar do A1 eu vou colocar 4, né? Então aqui já poderia ser substituído aqui, ó. Vamos aqui embaixo então. No lugar do A1 eu vou colocar 4. A razão é 3. E o meu N vai ser 8 menos 8 1, menos 1, né? 7. 8 menos 1, 7. Certo? Certinho. Beleza. Lembrando agora aqui, ó. Esse detalhe é importantíssimo, galera. A primeira coisa que a gente faz é a potência. Não multiplica primeiro, por favor. 3 elevado a 7 vai ser 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 7 vezes, vai dar 2.187. E multiplicado por 4... 8.748. Então quer dizer que o oitavo termo é o 8.748? Isso mesmo. Gente, agora os valores... sobem muito rápido, né? A gente falou ali, deu um exemplo de crescimento populacional, porque agora os valores crescem rápido. Não é igual na PA, que era devagarinho, né? Soma 2, agora é multiplicando. Então cresce rápido. E nós presenciamos isso de maneira até, né, dolorosa às vezes, né, com o começo da pandemia. É verdade. Lembro que quando o nosso governador lançou o primeiro decreto, nós tínhamos em Rondônia um único caso. E aí muitos falam assim, mas não precisa decreto, não precisa parar nada e tal. Em menos de um mês, já rápido, tinha crescido já de maneira assim absurda. Então, quer dizer, ele aumentou de maneira geométrica, não aritmética. Porque uma pessoa contraiu o vírus, chegava em casa, tinha 5, 6, ou 3, 4 pessoas em casa, cada uma delas e aí foi o que foi, e nós vivemos e aprendemos bastante com ela. Na prática, né? Na prática. E aqui, ó, por exemplo, ó, o A1 é 4.
Um é 4. 8, o A8, são só 8 termos depois, já é 8.748. Foi? Então não se assuste se quando aparecer para vocês nas atividades de sala, né, esse disparate aqui de valores, porque realmente o crescimento é muito rápido. Ainda mais aqui a razão é 3, né? Então tá multiplicando por 3. Então 3 vezes 4, 12, aí vezes 3, 36. vezes 3, vezes 3 e aí vai. Né? Então é isso que aconteceu. Se você quiser formar já essa sequência, né? Você vai colocar o 4, depois o 12, aí 36, isso, 108. até chegar no 8.748, que é bem ali, porque é o oitavo. Não é muito longe. É rapidinho que chega. Isso. Só que é na multiplicação. Confere, faz aí, monta a sua sequência, tá certo? Vamos ao exemplo de número 2? Vem junto com a gente no material. Vamos lá, exemplo de número 2. A sequência seguinte é uma progressão geométrica. Observe, 2, 6, 18, 54. Então, nós já percebemos aqui que o primeiro termo é 2. O A1 é 2. Vamos lá, vamos anotar os dados? Vamos. Então, vamos lá. O A1 é 2. Ele está querendo o 10º termo? Então, ele quer o A10. Isso. O A10 a gente vai colocar uma interrogação. O meu N, com base no A10, eu já sei que é 10, né? E tá faltando o meu Q aqui, a minha razão. Ele já disse que é uma progressão geométrica, né? Então é só dividir. É só observar ali do 2, o que fez para chegar no 6? Multiplicou por 3. Por 3, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54. Então, nossa razão é 3. Ah, professores, posso ir multiplicando por 3 aqui, fazer o restante até chegar no 10º termo? Pode. Não aconselho muito não, mas pode. É porque aqui tá querendo o 10º, mas vamos dizer que quisesse os centésimos e vai ficar fazendo isso aí? Não, né? Então vamos lá, vamos à equação? A n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1, né? Substituindo agora, vamos trocar a canetinha aqui, eu quero quem? O A10. Quem é o A1? O A1 é 2. Que multiplica a razão, que é 3, elevado a 10 a menos 1, né? Então, o meu A10 vai ser igual a 2 elevado a 3, que é elevado a 9. No exemplo anterior, a gente tinha 3 elevado a 7. Tinha dado 2.187, né? Então, agora a gente vai multiplicar por 3 de novo. E multiplicar por 3 de novo. E multiplicar por 3 de novo. Vai dar quanto? 19.683. 19.683. Isso. Detalhe, gente, primeiro sempre faz a potência, tá? Vezes 2, quem é a resposta final? 39.366. 39.366? Isso. Muito bem. Então, esse é o meu 10º termo. Olha aí, 39.000, né? Então, olha aí, não esqueçam de fazer primeiro a potência para depois multiplicar, tá bom? Certinho? Certinho. Não foi difícil, né? Agora, se você fizer aqui 54 vezes 3, o próximo, vezes 3, o próximo, vezes 3, também você vai chegar chega no 10º também com esse mesmo resultado. Beleza, beleza? Fácil, né? É. Sem sofrimento, muito simples, muito fácil. Mais um exemplo? Vamos lá. Vamos lá, Mais um exemplo de número 3. Uma pessoa resolve guardar um dinheiro obedecendo uma progressão geométrica de razão 2. Então já vamos anotando, a razão é 2. Considerando que no primeiro mês ela irá poupar 50 centavos. Ah, então é o A1? O A1, 0,5. Aham. Qual será o valor poupado no 8º mês e o total guardado no período? Ah, então ele quer aqui o A8? Isso. O nosso N é? 8. Esses são os dados, né? Essa pergunta, quando fala o total guardado, a gente vai deixar para a próxima aula, porque aí fala da soma dos termos da PG. Isso. Né? Por enquanto, a gente vai ficar só até aqui, ó, no 8º mês, tá? Ah, professores, então eu sei, né, que no primeiro mês ele guardou 50 centavos, vezes 2 no segundo mês, R$1. No terceiro mês, R$2. Então pode ir fazendo assim pelo raciocínio lógico? Quer fazer essa aqui pelo raciocínio lógico? Vamos fazer? Vamos, mais prático. Vamos lá. Então, o A1 foi 50 centavos. Multiplicou por 2. No segundo mês, ele conseguiu poupar? R$1. No terceiro mês, R$2, né? Multiplicou por 2. No quarto mês,
multiplicou por 2. Ele conseguiu R$ poupar R$ 4,00. E no quinto mês? R$8,00. No sexto mês, multiplicou por 2. R$16,00. R$16,00. No sétimo mês? R$32,00. R$32,00. E no oitavo mês? R$64,00. É claro, né, que se ele quer saber o total, é só a gente somar tudo isso, né, gente? Mas usando a soma dos termos da PG, a gente vai usar na próxima aula, tá? Mas ele disse que qual o valor poupado no oitavo mês? R$64,00. Olha que legal, começou com 50 centavos, mas Isso fez aqui é isso em uma progressão geométrica. Então foi legal, né? Conseguiu poupar bastante. Beleza? Beleza. Já tem até menina aí que quer fazer também, não é? Olha, quer guardar nesse formato. Pois é, né? Tá. E agora a gente viu que, né? Assim como, né? Vamos conversar aqui um pouquinho. Assim como a PA também se classifica, a PG também tem uma classificação. Será que é igual? Bom, eu imagino que não. Por quê? Porque lá na parte de exponencial, nós tínhamos uma regrinha lá que mostrava, né, o crescimento aqui. Aí tinha que ser diferente de 0, tinha que ser diferente de 1. Então, provavelmente vai ser aquela mesma regra, eu não sei. Eu já estou associando, porque como eu vi nas habilidades da aula que vai estar associado com exponencial, então já pensei lá no exponencial. Né? Então, olha só o pensamento, o aluno já vai fazendo a conexão. Os assuntos estão todos ali, ó. É uma família, a matemática, ela não desgarra, tá? A matemática está tudo ali, preso. Às vezes um assunto está meio, né, de fora do anterior, mas se você olhar algumas conexões, eles estão encaixados. PA encaixou com função afim, é uma reta, segue de maneira, né? A interpretação geométrica de uma PA é uma função afim. É uma reta. Uma reta. Então deve ter uma interpretação gráfica também da PG, né? Na próxima aula a gente vai ver. Então pronto, olha aí. Vamos lá então classificar agora as progressões geométricas, olha lá. Então dentro dessa classificação existe a PG crescente. Existe. Quando cada termo a partir do segundo é maior do que o anterior. E quando isso ocorre? Quando o A1 é maior do que 0 e a razão... Maior que 1. Desculpa, maior do que 1 e a razão é maior do que 0... Aí então, pode ser, né? Isso. Nesse caso, ela é crescente ou quando acontece dessa forma, né? Quando o A1 é menor do que 0 e a razão está entre 0 e 1. Vamos ver um exemplo? Vamos. Melhor do que ficar falando aqui blá, 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 é a gente mostrar o exemplo, né? Olha aí, ó. Olha lá, temos dois exemplos, né? Um atendendo a um quesito, outro ao outro. Olha aqui, razão 2 é maior que 1? É maior que 1. E o A1 é maior que 0? É o primeiro 1. termo? Então ela é crescente. Olha lá, 1 vezes 2, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Agora, nesse caso aqui, a razão está entre 0 e 1, certo? Entre 0 e 1, meio. E o meu A1 é menor que 0? É negativo, menos 2. Então, multiplicando por meio... Vai dar menos 1. E aí, depois multiplicando? Menos 1 quarto. E aí, tá crescendo? Não Tá parece, né? crescendo. Mas tá crescendo. É melhor dever 1 do que dever 2, né? Então, nesses casos, a PG é crescente. E aí é onde nós pedimos a atenção de vocês. Cuidado, porque na PA só era um detalhe, razão maior que 0. Na PG tem toda essa observação, né, de crescimento, apesar de nós estarmos dizendo assim, mas o número está ficando pequeno, só que está ficando maior do que o anterior. Então, se ele está maior que o anterior, a PG está crescendo. Progressão geométrica decrescente é o segundo caso. Quando cada termo, a partir do segundo, é menor do que o anterior. Essa primeira parte aqui é a parte mais óbvia, né? E quando que isso ocorre? No primeiro caso, quando o primeiro termo é maior do que 0 e a razão está entre 0 e 1. Ou quando o A1 é menor que 0 e a razão maior que 1. Vamos ver os exemplos? Vamos Olha lá. Melhor do que ficar falando é mostrar o exemplo, né? Então a gente tem duas situações aqui, ó. Tem em dois momentos. No primeiro, razão maior que 1. É 3, pode ser? 3, pode ser. E o A1 é menor que 1? Menor que 0? Menor que 0, menos 1. Beleza. Se eu multiplicar por um valor positivo e também essa PG vai decrescer, né? Vai Isso mesmo. diminuir.
Beleza? Beleza. Agora, se eu tiver uma razão entre 0 e 1, que é o caso de 1 sobre 2, né? Isso. E o meu primeiro termo ser maior que 1, olha aí, 12, Vai diminuir. vai diminuir. Eu vou pegar o 12 e multiplicar por meio. Dá 6. Lembra que multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2? Ixi, lembro? Claro que eu lembro. Ah, claro que lembra. Então, Oxi. olha aí, né? E então, nesses dois casos, a nossa PG é decrescente. Beleza, já anota no cantinho aí. Isso aqui não é nem o coração da aula, não, tá? Isso aqui é é o o pulmão. fígado, o pulmão, é a parte... É todos os órgãos juntos, né? Vamos lá, então. Agora tem outro tipo, a PG constante. Ah, constante a gente viu lá na PA, né? Quando tudo é igual. Quando tudo é igual. Então ah, é zero? É, a razão é zero. É zero. É tudo Ah, igual, com certeza. né? Ah, não, mas aqui é uma multiplicação. Então, para multiplicar, o elemento neutro da multiplicação É 1. É 1, porque se eu fizer 6 vezes 1, Dá 6. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 1. 6. Então, ocorre isso quando a razão for 1 ou quando todos os elementos forem nulos. Quando a razão... Não é nem quando a razão for zero, tá? Porque quando a razão for Os zero, termos serem nulos, tudo um zero. deles não vai ser nulo, né? Tá aí, ó, bonitinho. Olha lá. Aqui, ó, a razão é 1. Então, independente, né, do valor que eu tenho aqui, se eu multiplicar por 1, vai ficar sempre ele mesmo. E se eu tiver uma razão Qualquer. E os elementos forem nulos, 0 Não vezes importa. qualquer coisa vai dar 0. Então, nesse caso, a PG é constante. E aí, temos um diferencial aqui, né? A gente tinha visto na PA também crescente, decrescente e constante. Mas tem um detalhe na PG que vocês desconheciam. Não, eles já estão ali preocupados porque, assim, para cada uma classificação tem um detalhe. Tem. Para cada uma tem um detalhe. Mas, assim, é claro que é interessante que vocês observem, principalmente a questão de observar aquela divisão, né, por fração. Que o termo vai diminuindo e nós pensamos assim, ah, mas ele está diminuindo porque é 2, aí ficou 1, depois ficou meio, ficou 1/4, está diminuindo, beleza. No negativo, ele não está diminuindo, ele está aumentando. Por quê? Porque está chegando perto do zero. E quanto mais perto do zero, à esquerda, maior é o número. Agora, à direita, quanto mais perto do zero, menor é o número. Aí nós entramos já no 7º ano. O primeiro ano, ele exige muito conhecimento do 6º, do 7º, do 8º e do 9º. É a base, né? O fundamental. Tanto é que a unidade 1 a gente faz toda aquela... Toda uma revisão. Revisão, né? Uma revisão aprofundada, mas a gente sempre busca aí os quesitos, né? O pré-requisito do Fundamental 2, que é do 6º ao 9º, né? Então vamos agora... Tem um diferencial, você falou? Tem, na PG tem um diferencial. Além da crescente, da decrescente e da constante, a gente tem uma chamada de alternante. Alternante por quê? Porque altera, né, os resultados entre positivo e negativo. Vamos lá, olha lá no slide para você entender melhor. Progressão geométrica alternante. Os termos vão alternando de sinal devido à regra de sinais da multiplicação. Ah, é porque quando multiplica, né? Aham. Isso ocorre quando a razão é Menor negativa. do que zero, negativa. Perfeito. Quando a razão é negativa, então a gente vai ter aquelas circunstâncias, né? Tipo, 4 vezes menos 2. Menos 8. Mas aí menos 8 vezes menos 2. Mais 16. Por quê? Menos com menos. É mais. Depois, menos com mais. Menos. E depois, menos com menos, Mais. E assim vai. Um positivo, o outro negativo. Um positivo, o outro negativo. Por isso que ela alterna entre resultados positivos e negativos e é chamada de alternante. E aí é legal porque assim, não tem como você falar se ela é crescente ou decrescente, porque um termo está do lado positivo, o outro está do lado negativo. Um está crescendo, o outro decresceu, o outro está crescendo. Então não tem como, por isso que ela é chamada de alternante. Mesmo se a razão for uma fração, olha lá, ó, menos 81 mais 27, menos 9 mais 3, menos 1 mais 1/3. E aí vai ficando negativo, positivo. Você não consegue chegar a um ponto e falar assim, uau, ela cresceu. Não, ela decresceu. Ela aumentou, ela diminuiu, ela está igual. Não tem como fazer isso. Então, essa daí é a alternante. Vamos praticar então? Vamos ver se a gente consegue identificar cada uma aqui? Vamos. Saber se ela é crescente, decrescente, alternante ou constante. Ah, de cara a letra D eu já sei que é constante, né? A D? É. É, tudo 2. Ó, se eu dividir o 2 por 2 vai dar 1. Aí se eu dividir 2 por 2 vai dar 1. Então ela é
Constante. Eu tô usando alternante já. Não tem nenhum alternante aí já. Não tem nenhuma positivo, negativo, Não negativo, tem. né? Que triste. Primeiro ele pediu pra gente verificar se elas são PG. Tem que ver se é. Essa A letra D, essa daí ela é. podia ser PG e podia ser PA, né? A letra D é. Aqui ela é PG de razão 1, mas ela podia ser uma PA de razão 0. Ai, legal, adoro. Vamos lá, aqui, vamos ver se a letra A é. Pra gente descobrir se é, a gente pode fazer o A2 dividido pelo A1? Pode. Né? Ou seja, 3 dividido por 1? Dá 3. Dá 3. Agora vamos fazer o A3 dividido pelo A2? Vamos ver. 9 dividido por 3? Vai dar 3 Ah, também. legal. 27 por 9 dá 3 3 também. Ah, então a razão aqui é 3. Beleza? Uou! Eu acho que aqui tem um problema. Esquece esse 31 aqui, ele não faz parte da nossa Esse que era 81, né? É, 81. Beleza? Vamos ver a letra B? Então, se eu fizer isso, eu vou fazer agora aqui 4, né? 4 dividido por 2 vai dar 2. E 6 dividido por 4 dá 2? Não, dá Dá 1,5. Ixi, então essa aqui Não é uma PG. PG. Não é PG. Certo? Certinho. E vamos à letra C agora aqui, vamos lá? Vamos fazer de outra corzinha aqui para não confundir. 1 sobre 2 eu posso dividir por 2? Pode. Como é que faz divisão de fração? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ah, cortou, vai dar 1. Agora vamos ver. 1/3 dividido por meio. É o inverso da segunda. O inverso. É meio dividido por meio. Meio vezes meio. É 2. O inverso de 2 é meio. Oh, desculpa aí. Vamos lá, vamos Aqui lá. é 2 sobre 1, né? Aqui é como se tivesse o 1, né? Então aqui a gente vai colocar 1 sobre... Ah, não queria amarelo. Então a gente vai colocar aqui é sobre 1, então aqui vai ficar 1 sobre 2, né? vai dar Então vai ficar 1 quarto. Beleza. Agora sim. Agora 1/3 dividido por meio, vai ser 1/3 vezes 2 Sobre 1. Eu acho que eu estava já pensando Pensando na nessa da segunda segunda já. 2 vezes 1, 2, 3 vezes 1, 3. 3. Então aqui deu 2/3 e aqui deu 1 quarto. Então essa aqui também não é PG. A única PG foi a primeira e a última, né? As únicas. Aí a Uma primeira é crescente, né? Não tá pedindo pra gente dizer, né? Só tá mas a pedindo pra gente- gente dizer se era PG e qual era a razão, mas também serve aí a gente já Mas fazer. como ele não manda na gente, né? A gente fala faz o que é a gente crescente. quiser. Então a primeira é crescente, a última é constante e a letra B e a letra C não deram como uma progressão geométrica. É uma sequência? Uma E a sequência. letra B é uma PA, né? Isso, uma PA Aumenta de de razão 2 em 2. 2. E também é uma sequência, a sequência dos números pares Pares. também, né? Belezura? Beleza. Até aí tudo bem? Tudo Tranquilo. tranquilo, tudo constante, tudo alternante? Tudo tranquilo. Então, né, legal. Então a gente já deu início ao conteúdo da progressão geométrica. Vocês viram que não é difícil. Claro que precisa praticar, com certeza, Muito, né? muito, E muito. E para alegrar ainda mais a nossa aula, a gente vem com o Brincando com os Números. Qual será? Será que vai ser uma daquelas... Eu acho que é de progressão, eu acho, de Será que vai ser PG. aquela de 8pi? 8pi não, né? 8pi não, 8pi. Vamos ver a pergunta do dia de hoje? Encontre o número faltante. Já ouviu falar do número faltante? Na primeira pizza, vamos chamar de pizza? Posso chamar de pizza? Pode. Na primeira pizza nós temos os números 32, 48 e 26. Existe uma lógica aí entre esses três números, tá? Na segunda pizza nós temos o número 16, o número 24 e o número 13. E na terceira pizza nós temos o número 64, o número 96 e está faltando um número. Não é o alternante, é o faltante. Eu entendi, eu sei. Já pegou a lógica? Eu sei, é o coisa. Ou também tem, pode ser o coisa também. Mas eu já sei, então. Mas se você não sabe, é hora de pensar, né? Juntamente com as atividades de sala, você vai resolver o nosso desafio. O número faltante. O número faltante, eu ainda não conhecia essa palavra, mas tudo bem. Vamos lá, o número que falta, né? Então vamos aos desafios, vamos às atividades, já já a gente está de volta.